Olá, seja bem-vindo ao nosso 12º dia do jejum, 21 dias debaixo do favor de Deus. Aleluia, porque você chegou até aqui. Passamos da metade do nosso jejum, estamos aqui no final da segunda semana, hoje é sexta-feira, e amanhã, sábado, teremos normalmente aqui a nossa live mais uma vez, tá bom? Olha, eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas falando sobre milagres nas suas vidas, né? Portas que têm sido abertas, experiências espirituais, esse jejum tem sido uma grande bênção. E por que o jejum é importante? Porque o jejum libera as coisas do Espírito, né? Libera o nosso Espírito para percebermos mais, com mais sensibilidade, as coisas de Deus. Por isso estamos aqui nos disciplinando todos os dias, né? Quebrando aí toda a força do nosso corpo, essa força natural, e nos enchendo da força de Deus, amém? E quando fazemos jejum, um jejum como esse, por exemplo, né, a nossa sensibilidade espiritual aumenta, e é muito mais fácil nós liberarmos a fé, e quando nós liberamos a fé, é inevitável que milagres aconteçam, porque a moeda do céu é a fé, não é verdade? E tudo que Deus faz é por causa da fé, né? Ainda que Deus se compadeça da nossa dor, do nosso sofrimento, mas o que faz Deus agir não é a nossa tristeza, é a nossa fé, amém? Não é o sofrimento, não é as nossas lágrimas que comovem a Deus, o que comove a Deus é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas quer dizer que eu não posso chorar? Não, claro que você pode, né? Derramar as suas lágrimas diante do Senhor, isso tudo faz parte, mas o que é mais importante é você exercitar a sua fé naquilo que você está buscando, confiando, né, totalmente no Senhor, amém? Por isso, todos os dias, nós estamos também aqui liberando uma palavra de fé, uma palavra, confessando a palavra de Deus, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas essa fé só é liberada quando nós falamos, e os milagres acontecem quando nós liberamos a fé, amém? Vamos então à confissão da palavra desse 12º dia do jejum, e a confissão da palavra de hoje se encontra em Jeremias capítulo 31, versículo 2, amém? Jeremias capítulo 31, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada alcançou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel, amém? O Senhor deu livramento, né, ao seu povo que estava no deserto e alcançou graça diante do Senhor, e diz também que esse povo recebeu descanso. O que estamos vivendo aqui nesses dias são dias de recebermos favor de Deus, graça de Deus, porque graça é favor, favor imerecido, né? E esse favor e esta graça no deserto da nossa vida tem trazido descanso, amém? E é isso que eu espero para você também. Então coloque a mão no seu coração e vamos declarar as verdades dessa palavra que nós acabamos de ler. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por cada livramento, sou grato por me salvar e me curar. Eu sei que o Senhor está comigo no meu deserto, me fortalecendo pela sua graça. No meio dessa adversidade, eu posso descansar no Senhor. Diga: o seu favor está sobre mim e nada vai me abalar. O deserto vai passar e eu verei os milagres do Senhor na minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Descansa o teu coração no Senhor, confia no Senhor, porque esse deserto vai passar e o milagre vai chegar. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos orar pelos alvos de oração, pelos nossos pedidos. Todos os dias temos estabelecido aqui esse propósito de oração. Talvez você, desde o primeiro dia do seu jejum, o seu alvo já foi alcançado. Que bênção! Então agora você só vai agradecer, né, durante todo o restante do jejum. Mas se você está entre aqueles que ainda não receberam a resposta,
continue orando, não desista, permaneça, confie, creia, porque a vitória está mais perto do que estava antes. Amém? Então vamos orar pelos nossos alvos de oração. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E é isso que estamos fazendo aqui todos os dias. Temos orado também pelos alvos da nossa igreja. Você sabe, nossa igreja é uma igreja em células, ou seja, nós nos reunimos em grupos nos lares e temos muitos grupos espalhados que têm alcançado muitas vidas. Temos orado para que o Senhor nos dê graça e favor para multiplicar esses grupos, que mais vidas sejam alcançadas, não é? Temos orado também aqui pelo projeto Casas de Paz. No final desse jejum vamos realizar um lindo projeto evangelístico para que o Senhor nos abençoe nesse projeto para alcançar muitas famílias, amém? Então temos orado também pela expansão do nosso espaço, temos pedido ao Senhor que traga recursos, e o Senhor cremos que o Senhor vai nos abençoar e já tem nos abençoado, mas também temos orado por você, pelo seu alvo de oração. Então quero orar agora com fé, em nome de Jesus, pelos seus alvos, pelos seus pedidos. Vamos apresentar ao Senhor mais uma vez, amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, crendo, ó Deus, que as nossas orações estão sendo ouvidas, ó Pai, e a seu tempo serão respondidas. Obrigado porque eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas, ó Pai, que têm compartilhado das bênçãos, das respostas que o Senhor tem trazido. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem operado também nessas vidas. Eu me alegro por cada uma delas, ó Pai. A alegria do meu irmão é a nossa alegria também. Mas eu oro também, ó Deus, por aqueles que ainda estão perseverando em oração, Pai, sendo pacientes nessa tribulação. Ó Deus, se alegrando no Senhor. Ó Deus, alegra o coração do teu filho. Fortalece, ó Deus, o coração da tua filha. Ó Deus, que ainda tem clamado, tem buscado. Pai, faça-os ver, ó Deus, que a oração não tem sido em vão. O Senhor já ouviu, o Senhor já respondeu. E no seu tempo, ó Deus, o Senhor vai agir. E quando o Senhor agir, ninguém vai poder impedir esta bênção de chegar. Esta bênção na área da saúde, na família, nas finanças, no trabalho, na empresa, no ministério, na liderança. Nós abençoamos cada um nesse momento, ó Pai, que eles sintam a tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz, ó Deus, que nos faz sentir segurança no meio das tempestades, a paz, ó Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração e nos traz o descanso no meio do deserto, como nós lemos nessa palavra de hoje. Ó, meu Deus, traz o teu descanso. Traz, meu Deus, a certeza, Pai, da resposta, em nome de Jesus. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor tem ouvido o clamor da tua igreja, o Senhor tem ouvido o clamor do teu povo. Obrigado porque eu vejo, ó Pai, muitas vidas sendo alcançadas através do projeto Casas de Paz, através das nossas células. Obrigado por cada líder, ó Pai, que tem se empenhado semanalmente para alcançar essas vidas, para alimentar essas vidas com a tua palavra. Fortaleça-os, ó Pai, frutifica o ministério e a célula e a vida de cada um deles. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite de oração, por mais esse dia de jejum, que o Senhor tem nos fortalecido e vai continuar conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Como é bom orar, não é? Como é bom poder aqui se deixar. Nós ficamos aqui muito tempo orando, não é? Porque quando nós oramos, nós fechamos nossos olhos, abrimos nosso coração e o Senhor vai nos dando palavras e palavras de oração, e por isso, né, é muito bom orar. Glória a Deus, aleluia por isso. Amém? Vamos à palavra de Deus, irmãos. Olha, eu tenho uma palavra hoje muito especial para compartilhar com você, e eu quero falar sobre a história de um homem que viveu o favor de Deus na sua vida também. O nome dele é José. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre a história de José. E por isso eu quero ler com você o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 39, e o versículo 1 e 2. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 e 2. A palavra diz assim: José foi levado ao Egito, não é? Foi levado ao Egito. Opa, deixa eu voltar aqui. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas
que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém? Esse é o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Muito bem, eu quero falar sobre o tema nessa noite com você, José, não é? Do poço ao palácio. Não é? Você sabe que a história de José é uma história muito conhecida. Muitos filmes já foram feitos, inspirados na história de José. E se eu fosse dar um nome para um desses filmes, seria José, do poço ao palácio. Porque José foi alguém que experimentou o favor de Deus e a sua história é um exemplo para todos nós. Não é? Nós vemos como o favor de Deus tirou José do fundo do poço e colocou ele nos maiores postos, não é? de importância no palácio de Faraó, do rei. E eu quero dizer para você também que o favor de Deus está sobre a sua vida. E Ele vai abençoar, tocar na sua vida e vai também te levar a lugares que você nem imagina. Eu disse para você na segunda-feira aqui o que é o favor de Deus, não é? O favor de Deus é o quê? É uma ação de Deus que faz com que uma pessoa se destaque, assim como fez com José. Não é? É uma ação de Deus que nos dá vantagens. É uma ação de Deus que faz com que um caminho seja feito onde não havia absolutamente nenhuma possibilidade. E quando algo de bom e inesperado, surpreendente acontece que nos beneficia, nós chamamos isso de favor de Deus. O mundo chama de sorte, mas nós chamamos de favor de Deus. Né? Nós vemos esse favor se manifestando na vida de José em vários detalhes da sua vida. Eu vou dizer para você, ninguém pode resistir uma pessoa que está debaixo do favor do Senhor. E foi isso que nós aprendemos na vida de José. Você lembra da história de José? José tinha 11 irmãos. E seus irmãos, né, com exceção do mais novo, eles tinham muita inveja de José, por ser o queridinho do pai. Desde cedo, José já sabia o que era favor. Ele ficou conhecido pela túnica especial que ele tinha recebido do seu pai. José também foi conhecido pelos seus sonhos, né? José era um sonhador. Ele sonhava e compartilhava os seus sonhos. Um dia, o pai de José pede para ele ir ao campo, ver como estavam os seus irmãos. E a Bíblia diz que seus irmãos, de longe, quando o avistaram, disseram, né, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Então os irmãos de José, naquele momento ali, agiram de maldade com ele. Pegaram José, tiraram a sua túnica e o jogaram dentro de um poço sem água. E o venderam como escravo. Eles tiraram a túnica de José, levaram para o seu pai, sujas de sangue, porque eles mataram um animal, e disseram para o seu pai que José havia morrido. Naquela época, José tinha apenas 17 anos, quando foi abandonado pelos seus irmãos e vendido como escravo. Ele foi literalmente parar no fundo do poço. Olha, talvez você está me ouvindo aqui nessa noite. Talvez você se sinta como José, abandonado, traído, decepcionado. Talvez você se encontre no momento que você pode falar assim, eu estou no fundo do poço. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é que Deus nos vê mesmo no fundo do poço. Ele não se esqueceu de você. Amém? Assim como Ele não se esqueceu de José, o Senhor também não se esqueceu de você. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, José, nós vemos a história de José, nós vemos como ele experimentou o favor de Deus em vários momentos na sua vida, dali para frente, né? Nós vemos como que o favor de Deus levou José do poço para o palácio. Quer ver? O texto que nós lemos aqui diz que quem comprou José, olha o texto que nós lemos, né? Quem comprou José da mão dos ismaelitas, dos escravos, né? Foi Potifar, um oficial de Faraó. José estava no mercado de escravos, e ali várias pessoas passavam para comprar os escravos. E quem escolhe José? Nada mais, nada menos que um oficial, alto oficial de Faraó, um homem muito rico, muito poderoso.
E aqui nós já vemos o favor de Deus, né? Uma outra pessoa, talvez mais simples, mais humilde, menos influente, poderia ter comprado José, mas quem escolheu José foi Potifar. Amém? O interessante é que nesse texto diz que, aqui diz aqui, olha que interessante, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja que José se tornou um homem próspero, mesmo sendo um escravo. Ele chegou na casa de Potifar sem nada, não é? Literalmente com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Mas a Bíblia diz que José era um homem próspero. Ele não tinha conta bancária, ele não tinha recursos na sua conta, ele nem tinha roupas direito para vestir, ele não tinha nada, mas ele era próspero. Isso é o quê? Isso é o favor de Deus. Amém? O que é o favor de Deus? O favor de Deus nos traz prosperidade. Prosperidade não é o que temos, é quem nós temos. Materialmente José não tinha nada, mas por outro lado ele tinha Deus ao seu lado. Ele contava com o favor do Senhor. Então, nunca mais diga, eu não tenho, eu não posso, eu não sou ninguém. Nunca diga isso. Você tem Deus do seu lado. Amém? Isso faz toda a diferença. Na casa de Potifar, José logo foi promovido a mordomo-chefe dos escravos. Você vai ler a história de José, você vai ver que tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José colocava a mão prosperava. E um dia, Potifar olhou e viu José diferente. José, ele é próspero, tudo que ele faz dá certo. Então, eu quero falar para você também, nessa noite com esta palavra, as pessoas estão olhando você. Você tem algo diferente. E Deus está preparando coisas grandes para você. Talvez você pense que ninguém está te vendo, ninguém está te notando. As pessoas estão vendo sim. Assim como Potifar estava vendo José, as pessoas também estão te notando. Então José se tornou ali o chefe dos escravos, né? O chefe dos escravos na casa de Faraó, de Potifar, na verdade, não é? Agora, interessante é que na casa de Potifar, ele passa por um momento assim, delicado, porque a mulher de Potifar acusa José por algo que ele não tinha feito. Ele era um homem temente a Deus, mas a mulher de Potifar acusou, não é, José de algo terrível, como se ele tivesse ali tentado contra a vida da mulher de Potifar. Uma acusação grave, mas Potifar não acreditou em José. Tanto é que Potifar, em vez de mandar matar José, mandou José preso, porque ele sabia que aquilo não era verdade. Então José, ele teve que ser preso por conta daquela acusação falsa contra ele. Mas José já tinha o favor de Deus que o livrou, né, daquela morte. E lá na prisão, José então, num outro momento da sua vida, ele vai para a prisão e ele não vai para uma prisão comum. A Bíblia diz que ele vai para uma prisão especial, uma prisão onde estavam ali os prisioneiros do rei. Era uma prisão diferente. Então veja que até naquele momento, José estava ali vivendo o favor de Deus, né, na sua vida. E naquela prisão, o carcereiro gostou tanto de José, que deu as chaves do cárcere para José. E José se tornou o chefe, né, o líder. Ninguém entrava e nem saía sem passar por ele. Não é? Isso é o quê? É favor de Deus. Sabe, eu quero dizer para você, não importa onde você está, onde você esteja nesse momento, talvez não seja um lugar bom, não tão agradável, mas o favor de Deus vai te guardar. Amém? E você sabe também que naquela prisão, José conheceu 2 prisioneiros do rei, um copeiro e um padeiro, né? O copeiro e o padeiro de Faraó. E tanto o padeiro quanto o copeiro têm uns sonhos, né? Tem sonhos ali, literalmente falando, e José interpreta os seus sonhos. Mais tarde, muito tempo depois, Faraó tem um sonho também, né? O rei do Egito, ali, o imperador do Egito, Faraó tem um sonho. Você lembra da história? Ele sonha que 7 vacas gordas saíam do rio e vinham 7 vacas magras e comiam aquelas vacas gordas. Depois ele teve um sonho que uma espiga de milho
né? Um pé de milho dava 7 espigas saudáveis e 7 espigas doentes, e as doentes comiam as espigas saudáveis. E ninguém, em todo o Egito, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Até que um dia, o copeiro de Faraó falou para Faraó que José interpretava sonhos, que lá na prisão ele tinha conhecido um hebreu que interpretava sonhos. Então Faraó mandou chamar José, não é? E José então descreve para Faraó o significado daqueles sonhos. Ele diz, né, que haveria um tempo de abundância, de fartura, mas logo em seguida viria um tempo de muita fome, que Faraó deveria saber administrar aqueles recursos. E o que aconteceu? Faraó então promove José a governador do Egito. Olha, a governador, a pessoa mais importante abaixo de Faraó. Veja se isso não é a favor de Deus. Preste atenção, vamos recapitular um pouco as fases na vida de José até chegar no palácio. Traído pelos irmãos, abandonado, esquecido no fundo do poço. Um alto oficial de Faraó compra José. Na casa de Potifar, José se torna o mordomo principal dos escravos. Mas ele é acusado e é preso. Na prisão, ele se torna o chefe, né, da cadeia ali, fica com as chaves nas mãos. E agora vai parar no palácio de Faraó, onde Faraó promove José a governador do Egito. Veja se isso não é favor de Deus. Isso tem que nos inspirar, sabe? Porque ninguém pode resistir uma pessoa debaixo do favor de Deus. Eu não sei que oposição você tem enfrentado. Eu não sei que perseguição você tem enfrentado. Muitas situações têm tentado te afundar. Muitas pessoas até mesmo têm tentado te parar. Mas eu quero dizer algo nessa noite para você. O favor de Deus está sobre a sua vida. Amém? E quando nós temos o favor de Deus, nós somos como aquela bola de tênis dentro de uma bacia d'água. Pode tentar empurrar a bola para baixo, mas ela sempre volta para a superfície. Amém? E essa força que sempre nos leva para cima é o favor. Eu quero dizer também algo. Quanto maior for a oposição, maior será a posição. Amém? Talvez o inimigo tenha tentado te puxar para trás, tenha tentado fazer oposição a você, mas eu quero dizer que você é como uma flecha. O inimigo pode até pensar que está te puxando para trás, para resistir você, mas o que ele não sabe é que você está sendo preparado para ser lançado mais longe e mais rápido na direção do teu propósito. Talvez você tenha passado um tempo que aparentemente tem sido um tempo de perdas, decepções, fracassos, até mesmo derrotas. Um tempo de dificuldade. José passou por tudo isso, mas a hora da exaltação chegou. Quero dizer que o seu dia vai chegar também. A sua hora está chegando. Deus vai acelerar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Basta você permanecer debaixo do favor de Deus, confiar no favor de Deus. E quando essa hora chegar, quando a hora da exaltação, quando a hora da honra, você vai dizer: não foi sorte, foi Deus na minha vida. Eu quero concluir falando para você aqui como terminou a história de José. Você lembra? No final da história de José, a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre a terra. E quem foi comprar comida no Egito? Os irmãos de José, os mesmos que o venderam como escravo. Deus não vai apenas libertar e te apoiar, não. Além disso, Ele vai colocar você em uma posição de destaque, onde as pessoas vão poder ver você sendo honrado, respeitado e admirado. Creia nisso. Creia que o favor de Deus vai levar você onde você não teria condições de chegar sozinho. O favor vai te dar forças para superar obstáculos que você não tinha a menor condições de superá-los. Continue crendo, continue declarando, você é como José. Não importa se você hoje está no fundo do poço, mas o teu lugar é o palácio.
creia nessa palavra, recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, mais um dia, mais uma palavra para alimentar aqui o nosso jejum, alimentar a nossa fé, em nome de Jesus. Eu quero deixar para você um desafio hoje aqui, amém? Um desafio simples, né? Eu quero te motivar e te desafiar a visitar uma pessoa, amém? A visitar uma pessoa. Pode ser um familiar, pode ser um vizinho, pode ser um amigo. Você vai ligar para esta pessoa, você vai marcar um dia, marcar um horário e vai até a casa dela. Pode ser que ela esteja passando um momento desse, de fundo do poço. Pode ser que ela esteja enfrentando um momento de abandono, uma fase de tristeza, não é? E eu tenho certeza que a sua ida até esta pessoa vai abençoá-la. Então você vai simplesmente ligar e falar: olha, eu quero ir à tua casa para orar com você, para abençoar a sua vida. Você toma um café com ela e libera, né, o favor de Deus, a bênção de Deus sobre aquela casa. Deus vai colocar alguém no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Se você não puder fazer isso amanhã, faça isso até o final desse jejum. Pense numa pessoa e vá até a casa dela. Tudo bem? Mas tem que ser presencialmente. Ok? Muito bem. Pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva e vamos participar mais uma vez, como temos feito todos os dias, da mesa do Senhor. Não tenha medo de participar da ceia. Não tenha medo. Você é amado, verdadeiro, perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Romanos 8:1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você está em Cristo Jesus, portanto não há condenação, não há acusação sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por poder ouvir a Tua palavra e lembrar, ó Deus, que assim como o Senhor foi com José, o Senhor também é conosco. Assim como o Senhor favoreceu José em todos os desafios da sua vida, o Senhor também nos favorece. E tudo isso por causa de Cristo, por causa da cruz, ó Deus, onde nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nossos pecados são perdoados, não há condenação, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado por poder participar mais um momento desta ceia com os meus irmãos. Que a Tua paz, que a Tua bênção, que o Teu perdão, que o Teu favor alcance cada um nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Pegue o seu pão, levante aos céus e declare assim: diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas feridas, as minhas maldições. E hoje, ao comer deste pão, eu recebo a minha bênção, eu recebo a vida, em nome de Jesus. Diga hoje: eu estou firmado nessa aliança e tenho a graça de Deus na minha vida. Amém e amém. Pegue o cálice, levante aos céus e declare comigo. Diga: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Por este sangue eu fui comprado, perdoado, justificado e santificado. Diga: eu declaro que por este sangue o Senhor me comprou, eu pertenço a Ele. E por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação. Eu estou perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Coma do pão, beba do cálice com alegria, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Ao fazermos isso, encerramos mais uma live aqui do nosso jejum. Amém? Amanhã, sábado, teremos normalmente, nesse mesmo horário, às 8 horas, a live do nosso 13º dia. E eu te espero amanhã, às 8 horas da noite. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.